Boa noite aos irmãos da Igreja Batista Nova Aliança em Taubaté. Estamos aqui reunidos para mais um culto, online. E tem um versículo em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tem um corinho antigo, que fala que Deus tem cuidado de você. E nós vamos ter uma palavra de oração e logo em seguida nós vamos cantar esse corinho aqui. Deus tem cuidado de você. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, o privilégio que temos de sermos filhos do Senhor, temos a vida eterna pela fé em Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor possa nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça, preparando-nos o coração para cantarmos louvores, para ouvirmos a voz do Senhor através da palavra, dá que possamos aprender e colocar em prática nossa vida cada dia. Oramos por isso, agradecidos e confiados no nome de Jesus, no nome dele oramos. Amém. Deus tem cuidado de você, sim, tem cuidado de você. É este o seu real prazer, cuidando de você. De novo. Deus tem cuidado de você, sim, tem cuidado de você. É esse o seu real prazer, cuidando de você. Que Deus possa continuar cuidando de você a cada dia, abençoando a sua vida, dirigindo aí os seus passos, Nós estamos pregando em Colossenses, Estamos pregando aqui na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, e hoje nós vamos falar sobre Paulo como ministro do Evangelho, Então, Colossenses capítulo 1, versos 24 a 29, diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Paulo, como ministro, Veja aqui que nesse ponto da epístola, o apóstolo Paulo, ele fornece algumas dicas sobre como ele via, a sua obra como ministro do Evangelho de Cristo. Então, essa passagem ela é valiosa para pessoa que é ministro, para pregadores do Evangelho, porque dará uma visão de como eles devem ser, como eles devem enxergar a si mesmos, e como eles devem enxergar o trabalho a realizar. Também para os cristãos, porque, em primeiro lugar,
dá uma melhor compreensão do trabalho do ministro e o que se deve esperar deles. Em segundo lugar, uma vez que todos os cristãos devem imitar o exemplo de Paulo, como diz lá em 1 Coríntios 11, né? Então, para você imitar, você precisa aprender, né, as atitudes que nós devemos ter para com os nossos irmãos, né, que pregam o evangelho, para com os irmãos da igreja, né, que constitui o corpo de Cristo, que é a igreja. E então isso vai nos ensinar, né, a enxergar o ministério aí. E com isso em mente, então nós notamos, né, antes de tudo, que Paulo ele expressa uma grande alegria, né, em sofrer pelos seus irmãos, como diz aí o versículo 24, né, diz assim: regozijo agora no que padeço por vós. Tá? Quando você olha isso aqui, você vê que Paulo ele tinha sofrido muito em todo o seu ministério, né? Ele sofreu muito. Se você abrir em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 aqui, em diante, diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu me não abrase. Então você vê que Paulo ele sofreu muito, né? E nisto aqui, quando você olha a vida do apóstolo Paulo, ele era uma pessoa, né, como tantas outras. Ele não era muito diferente dos outros apóstolos. Se você olhar em 1 Coríntios 4, né, os versículos 9, 10, 11, 12 e 13. 1 Coríntios 4, versículo 9, diz assim: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora, sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Então, Paulo sofreu. Agora, se esse sofrimento fosse por amor de Cristo e por amor aos irmãos, Paulo estaria contente. E ele estava contente. Como ele diz aqui, né, em Colossenses 1:24, que ele diz assim: regozijo-me, me alegro, né? Regozijo-me agora no que padeço por vós. E ele expressou, né, os mesmos pensamentos a uma outra igreja, um outro grupo de irmãos. Se você abrir em Filipenses, capítulo 2, versos 17 e 18, diz assim, olha: e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por isto mesmo. Então, veja aqui, né, que Paulo, ele sofreu,
E ele escreveu sobre a alegria que ele tinha de sofrer por Cristo, sofrer pelos irmãos, e no exato momento em que ele escreveu a epístola aos Filipenses e aos Colossenses, ele estava sofrendo como prisioneiro em Roma, a serviço do Senhor Jesus Cristo e deles também. E aí talvez você pergunta aí, né, por que Paulo estava disposto a sofrer assim, de forma tão alegre, né? Veja que uma razão aqui, né, no versículo 24, ele fala assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Quando ele fala assim, ele fala sobre esse resto das aflições do Senhor Jesus Cristo, né, pelo seu corpo, que é a igreja. Isso aqui não é para sugerir que estava faltando algo na obra expiatória do Senhor Jesus Cristo ali no sacrifício, de forma alguma, né? Se você olhar Colossenses 2,14, diz assim, olha, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, da qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, a obra de Cristo foi completa, foi perfeita. Olha em Hebreus, se você puder abrir em Hebreus capítulo 10, vou ler aqui versículo 12, depois versículo 14, 10, 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, a obra de Cristo, ela é completa. Aí você vai falar, mas como é que eu vou entender isso aqui, né? Esse resto das aflições. Tem um escritor, né? Que ele escreveu o seguinte: nós devemos ter em mente que Cristo, por meio das aflições que suportou, ele rendeu completa satisfação a Deus, o que fez com que Paulo fosse capaz de se gloriar em nada mais do que a cruz. Gálatas 6,14 fala que ele não se gloriava em nada mais do que a cruz. E o resultado do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, dessa oportunidade de Paulo se gloriar na cruz, é que os inimigos do Senhor Jesus Cristo ficaram insatisfeitos. Então, eles odiavam Jesus com um ódio insaciável. E eles queriam adicionar mais sofrimento, né, às aflições ali do Senhor Jesus Cristo. Só que o Senhor Jesus Cristo não estava mais ali, não estava mais fisicamente na terra. Então, os seus ataques, as suas flechas, que se destinavam a Cristo, agora estão se destinando aos que seguem o Senhor Jesus. Então, é nesse sentido que todos os crentes verdadeiros, né, estão em seu lugar, fornecendo o que, como os inimigos veem, esteja faltando nas aflições que Jesus suportou. Ou seja, as aflições do Senhor Jesus Cristo transbordam para nós, né? Isso quem disse foi Hendrickson, né? Um comentário sobre o Novo Testamento, ele falou sobre isso. E quando você olha, né, há várias passagens bíblicas que falam que nós, como cristãos, estamos suportando os sofrimentos do Senhor Jesus Cristo, as aflições do Senhor, né? Sim, acho que Mateus, capítulo 10, dá uma olhada lá. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Deixa eu conferir aqui, versículo 25. Ele diz assim: basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Se xingaram o Senhor Jesus, quanto mais nós, enquanto cristãos. Evangelho de Marcos, capítulo 13, né, se você puder olhar aí, versículo 13. E sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Mas essa parte diz que nós seremos odiados. João, Evangelho de João, capítulo 15, né? João, capítulo 15, né? Se você puder abrir aí,
Nós vamos ler a partir do versículo 18, diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. E tem mais versículos, você olhar em Atos, capítulo 9, né? Versículo 4 e 5, você vai encontrar isso. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Gálatas 6, 17, tem várias passagens que falam sobre isso. Que nós continuamos, né, sofrendo por amor ao Senhor Jesus Cristo. E Paulo aqui, ele dá uma outra razão, né? Ele, por ter sofrido com alegria pelos irmãos. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, se você puder abrir aí, versos 14 e 15, diz assim: eis que aqui estou pronto para pela terceira vez ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muito vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Ou seja, os filhos são o orgulho e a alegria dos pais. E os pais terão prazer em se sacrificar, né? Se sacrificarem por seus filhos. E Paulo fazia assim, né? Como se fossem seus filhos, seus irmãos, né? Se você puder olhar em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19 e 20, diz assim: porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque vós sois nossa glória e gozo. Então, Paulo considerava aqueles irmãos como preciosos, a ponto de sofrer com alegria por eles. E aí eu pergunto a você, será que nós imitamos o apóstolo Paulo nesse exemplo? Será que nós estamos dispostos a não somente compartilhar as aflições de Cristo, mas dispostos a sofrer com alegria pelos nossos irmãos em Cristo? Será que nós consideramos os nossos irmãos em Cristo uma fonte de grande alegria, de orgulho? Será que nós estamos dispostos a gastar com alegria, tempo, energia, como diz o ditado, sangue, suor e lágrimas, em servir aos irmãos? Primeira epístola aqui de João, se você olhar o capítulo 3, né, versículo 16, diz assim: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Olha o que diz esse versículo. Nós podemos verdadeiramente dizer sim, né? Será que nós faremos o esforço de nos reunirmos com eles, né? Sempre que estiver, né, que a oportunidade, né, estiver ali? Ou será que nós vamos evitá-los? Será que nós estamos tentando encorajar os irmãos quando eles estão fracos na fé? Será que nós estamos tentando admoestar os irmãos quando eles se desviam da fé? Será que nós estamos dispostos a amá-los, a suportá-los, a perdoá-los, mesmo quando eles nos ofendem, mesmo quando eles pecam contra nós? Sabe, quando você olha o exemplo do apóstolo Paulo aqui, isso deve nos levar a fazer isso para com os irmãos, né? Da mesma maneira. Mas, continuando, vou pedir para você voltar para Colossenses, capítulo 1, e olhar os versículos 25, 26 e 27. Olha o que diz aqui. Da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos,
aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Veja a opinião do apóstolo Paulo sobre ele mesmo. Ele fala aqui que ele é ministro, ele usou uma palavra aqui que é diáconos. Significa aquele que serve, aquele que executa os comandos de um mestre, um servo, um atendente, um ministro. E é exatamente assim que Paulo via a si mesmo, que era a maneira como ele enxergava também os outros pregadores do evangelho. Olha em 1 Coríntios capítulo 3. Se você puder abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 3, nós vamos olhar aqui versículos 5, 6 e 7. Diz assim, ó: pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Paulo fala assim, olha, nós somos servos. Isso é muito diferente das opiniões que hoje em dia, né, são defendidas por alguns pregadores, né, que exaltam os pregadores acima dos irmãos. Né? Hoje em dia eu vejo por aí, tem gente que se intitula apóstolo, né? O ministério apostólico foi para aquela época lá, mas tem gente hoje que se diz bispo, apóstolo e tal, e se colocando acima, né? Tanto é que alguns falam até que tem oração forte. A grande verdade, nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, com funções diferentes, mas todos somos servos. Estamos servindo ao Senhor. E Paulo aqui, ele se considerava um servo, em primeiro lugar, da igreja. Veja lá o versículo 24. Ele diz assim, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja da qual eu estou feito ministro. Então, ele é servo da igreja. Em Filipenses 1, versículo 1, ele diz que ele é servo de Jesus Cristo. Ele fala assim, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Ele é servo de Jesus Cristo. Em Efésios 3, se você puder voltar um pouquinho, versos 6 e 7, diz assim, ó, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. Ele fala que ele é servo, que ele é ministro do Evangelho. E como servo, ele se considerava, então, um mordomo. Então, ele recebeu uma mordomia, uma dispensação de Deus. E é interessante aqui, porque a palavra que ele usou aqui é oikonomia. Significa gestão de uma família. Ou seja, a gestão, a supervisão, a administração da propriedade alheia. Então, ele recebeu o evangelho de Jesus Cristo. E é interessante que o que é chamado aqui nessa passagem de mistério, né? Porque havia sido escondido por muito tempo. Mas agora é revelado aos santos, como diz o versículo 26 aqui do capítulo 1 de Colossenses. E, de fato, não somente aos irmãos colossenses, mas para todas as nações. Abra sua Bíblia em Romanos 16, onde ele explica um pouquinho isso aí. Romanos, capítulo 16. Romanos 16 aqui, nós estamos gravando a nossa casa e às vezes tem esses barulhos aí, né? Passa na rua aqui. Romanos 16, versículos 25 e 26, diz assim, olha. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Aí você pergunta, o que é esse mistério? E se você parafrasear Paulo, ele diz aqui, é Cristo em vós, a esperança da glória, como diz o versículo 27 aí. Então, Paulo considerava o seu dever como mordomo, né, do Senhor Jesus Cristo, como servo, como ministro, compartilhar de maneira fiel o evangelho para todas as nações.
Olhe em Efésios, capítulo 3. A epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, você pode olhar versos 8 e 9. Diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. E se você juntar isso com 1 Coríntios 4, deixa eu me conferir lá. 1 Coríntios 4, nós vamos ver versículo 2. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Então, ele queria ser fiel em transmitir a mensagem que foi revelada a ele. Levar isso para todos os povos, todas as nações. E o que isso tem a ver conosco, né? Será que nós nos consideramos servos? Você sabe que nós devemos nos considerar servos. Olhem no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 42 a 45, diz assim, ó. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, olha a diferença, né? Será que nós estamos servindo uns aos outros? Será que nós estamos cumprindo aquilo que o Senhor Jesus ordenou? Sabe, em Gálatas 5,13, diz assim, olha, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então, nós nos consideramos administradores do Evangelho, ministros do Evangelho, servos, mordomos, né? A nós têm sido confiadas aí as riquezas do Evangelho, e nós devemos ser servos fiéis, compartilhando o Evangelho às outras pessoas. É interessante isso, porque um dia nós seremos julgados pela forma como nós servimos como mordomos, como ministros do Evangelho, né? Isso aí é um assunto para um outro estudo, mas hoje, continuando aqui em Colossenses, né, capítulo 1, versos 28 e 29, aqui diz assim, olha, a quem anunciamos e admoestando a todo homem, e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isso também trabalho combatendo segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. Sabe, Paulo, ele teve primariamente um objetivo na vida, né? E quando você olha aqui, é esse objetivo de apresentar cada homem perfeito em Cristo. Então, ele não estava lá apenas para pregar, apenas para fazer convertidos. Ele queria fazer discípulos maduros, discípulos que se tornariam completos em Jesus Cristo. E para cumprir a meta, então, ele usou de vários meios, né, apropriados. Primeiro, ele pregou Jesus Cristo. Ele proclamou as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Falou sobre a vida do Senhor Jesus, falou sobre os seus ensinamentos, falou sobre a sua morte, falou sobre a sua ressurreição. E somente apresentando Cristo ao homem é que um pregador, então, pode ter esperança de apresentar esse homem a Cristo completo, maduro. Olha em 2 Coríntios, capítulo 3. Volte aqui para 2 Coríntios, capítulo 3, se você puder olhar lá o versículo 18. Diz assim, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, essa transformação de glória em glória. Sabe, o apóstolo Paulo, ele avisava as pessoas quando elas estavam fazendo, né, aquilo que Deus não queria que fizessem.
A pregação do apóstolo Paulo era tanto positiva quanto negativa. E existem momentos em que a pregação pode sim ser negativa, né? Por exemplo, quando você olha lá no Velho Testamento, quando você vê os 10 mandamentos, você tem a reprovação, tem a correção, né? Você tem aquilo que não deve ser feito. Se você olhar aqui, né, já que nós estamos no Novo Testamento, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, né? Diz 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, você tem reprovação, você tem correção. A pregação negativa, ela serve como trilhos restritivos, aquele caminho estreito e apertado que conduz à vida. Você deve ter equilíbrio na pregação, lógico. O caso contrário, nós vamos simplesmente pular, vamos ficar pendurados ali nos trilhos restritivos, nunca avançando em nossa viagem. Mas você tem também aquela pregação que ela é positiva. E ela garante, então, que nós continuemos progredindo no caminho certo. E aqui você vê que Paulo ensinou tanto quanto ele pregou. Ele não se limitou, né, ao fórum público, e ele ensinou em particular também. Olha em Atos, capítulo 20, versículo 20, diz assim: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Então, para apresentar cada homem perfeito em Cristo Jesus, né, Paulo muitas vezes, né, ele instruía também, porque há necessidade de instrução pessoal, que é diferente daquela que você encontra nas assembleias públicas da igreja, né, nos cultos públicos. Você vê que no versículo 28 ele fala sobre a sabedoria, né, que ajuda a determinar quando você faz uma coisa, quando você deve fazer outra. Veja que Paulo ele desprendeu também esforço, né, trabalhou até com as próprias emoções, ele trabalhou em direção a esse objetivo da sua vida. E, como diz aqui, muitas vezes ele agonizava. Ele agonizou ao fazer isso. A palavra grega que nós encontramos aqui é agonizomai. E quando você vê aquele esforço com zelo extenuante, que é cansativo, se esforçou ao máximo. O apóstolo Paulo, ele dependia de Deus do seu trabalho. E ele percebeu que sem Deus ele não era nada. Que ele não poderia fazer nada a não ser que Deus estivesse com ele. Olha em 1 Coríntios 15. Olha lá, 1 Coríntios 15, versículo 10, que diz assim, olha, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Por isso ele sempre buscou a ajuda de Deus para cumprir o objetivo dele. Se você voltar aqui e olhar em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Tá? E se você voltar para Colossenses capítulo 4, olhar versículos 3 e 4, diz assim: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Então, o apóstolo Paulo, ele era ministro do Evangelho e procurava se esforçar para apresentar o homem perfeito, completo, maduro em Cristo. E ao concluir o nosso sermão hoje, nós podemos aplicar essa mensagem da seguinte maneira: será que nós somos imitadores de Paulo? Será que nós estamos preocupados se os nossos irmãos estão ou não sendo apresentados perfeitos em Cristo, completos, maduros? Será que nós estamos dispostos a despender o esforço, a emoção necessários aí para chegar a este fim? É uma coisa que nós devemos, né, nos questionar.
Será que nós agiremos como Paulo agia? Agiremos como servos, como mordomos? Pense um pouquinho no nosso sofrimento por nossos irmãos como sendo um grande privilégio, uma fonte de alegria. Sabe, nós devemos olhar para isso aqui e ver se nós nos dedicaremos de bom grado ao mesmo objetivo que Paulo tinha, que é de apresentar o homem perfeito em Cristo Jesus, né? Quando nós pensamos sobre essas coisas e consideramos o que nós podemos fazer para apresentar esse homem perfeito em Cristo Jesus, né? Nós sabemos que isso vai demandar de nós um esforço que muitas vezes é cansativo, mas é compensador no final. Então fica aqui esse desafio de entender, de enxergarmos a cada um de nós como servos, como ministros, como mordomos do Evangelho, né? E para você que ainda não obedeceu ao Evangelho de Jesus Cristo, essa perfeição, essa maturidade em Cristo, começa com aquele primeiro passo de fé. Quando você se arrepende dos seus pecados, confessa-os a Jesus e recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você não fez isso, eu quero desafiar você a fazer isso. Você pode hoje mesmo orar aí em sua casa, dizendo ao Senhor Jesus que você é um pecador, que você sabe que o salário do pecado é a morte, mas que Jesus morreu na cruz no seu lugar e pagou por todos os seus pecados, e que se você se arrepender hoje e entregar a sua vida a Jesus, ele será o seu Senhor e Salvador. Faça isso, se ainda não fez. E você, querido irmão, querida irmã, olhe para Colossenses aqui, né, o nosso texto, e procure olhar para a sua vida também e ver se você é um servo do Senhor Jesus Cristo e está se esforçando para apresentar o Evangelho àqueles que ainda não ouviram. Vamos terminar com a palavra de oração. Senhor Jesus, somos gratos ao Senhor por mais um dia de vida que tem nos dado, o privilégio de sermos filhos do Senhor, temos a vida eterna, e a nossa oração nesse momento é que o Senhor nos ajude a cumprirmos o nosso papel como servos, como mordomos do Evangelho, como ministros que estão apresentando o Evangelho àqueles que ainda não ouviram a verdade sobre o Senhor Jesus Cristo. Nos ajude nisso, ó Pai. Precisamos do Senhor. Sem o Senhor não podemos fazer nada. E nós oramos por isso, e já agradecidos e confiados no nome de Jesus, no nome dele oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Se Deus permitir, no próximo domingo continuaremos pregando em Colossenses. Deus abençoe a todos.